Fala pessoas! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais um encontro patológico. Eu sou o professor Adalto Neto, vocês já me conhecem. Trabalhamos aqui temas da patologia, a patologia geral, a fisiopatologia, e hoje nós temos uma temática de grande importância para vocês todos, queridos alunos da área de saúde. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre os diversos distúrbios hemodinâmicos, as também conhecidas perturbações circulatórias. Um capítulo que é de grande importância, principalmente para vocês que futuramente estarão nas residências, nos internatos, enfim, em todas as áreas práticas e que vão lidar com inúmeros distúrbios que envolvem o chamado sistema cardiovascular. Então, pessoas, diante disso, a gente começa os nossos trabalhos, né, falando um pouco sobre a hemodinâmica. Vamos revisar um pouco alguns conceitos relacionados aqui a essa função, a importante função que faz parte da biofísica dos sistemas, a biofísica do sistema cardiovascular. Chamamos isso de hemodinâmica, uma vez de que você tem um transporte de um tecido especial, que é o tecido sanguíneo, um tecido líquido, que ocorre através de estruturas fechadas, os vasos, vasos esses que estão ligados a uma bomba central, que é o nosso coração. Essa imagem, uma imagem muito bonita, né, foi muito bem dissecada por um anatomista e ao mesmo tempo um grande artista, o alemão Gunther von Hagens. Esse cara ele faz uma exposição muito conhecida, famosa no mundo, até porque é muito polêmica também, chamada The Human Body. Eu tive a oportunidade de presenciar uma parte dessa exposição em Campinas, São Paulo, e fiquei encantado com a forma como ele aborda as diversas temáticas anatomofisiológicas, a esplancnologia, o estudo, né, patológico, fisiopatológico, né, fazendo esculturas com peças. Então essa peça aqui, vocês veem que é uma peça montada basicamente com todos os nossos vasos, que são, né, dissecáveis, vasos que a gente consegue enxergar, uma grande rede vascular que vai justamente compor isso que a gente chama de hemodinâmica. Então vamos lá. Falando um pouco mais sobre essa hemodinâmica, antes de conversarmos sobre as perturbações circulatórias, até porque eu preciso compreender essa hemodinâmica, esse bombeamento que gera um fluxo sanguíneo no interior de vasos, fluxo esse que vai justamente conduzir o sangue, que apresenta, além de oxigênio, tantos nutrientes como proteínas plasmáticas, vitaminas, e tantos outros biocomponentes, hormônios, e que serão, claro, distribuídos, né, por toda uma rede vascular e microvascular até as células e os tecidos, né, células principalmente, que são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos, do organismo humano. Aqui nessas duas imagens, essa que está aqui abaixo de mim, um coração, né, pulsante, né, onde a gente vê um órgão que é de uma importância imensa, porque ele é um órgão contráctil que apresenta um automatismo. Esse automatismo cardíaco, ele permite que o sangue ele invada as câmaras cardíacas que passam a bombear o sangue justamente através dos vasos que saem do coração até depois, né, retornar por novos vasos que chegam ao coração. O automatismo cardíaco, ele depende de dois aspectos. O aspecto miogênico, que nada mais é do que a contração muscular das paredes atriais e ventriculares, assim como também o automatismo neurogênico, que eu não vou abordar com maiores detalhes, até porque estamos falando aqui de patologia e não de anatomia, mas é claro que eu não posso dissociar uma coisa da outra. Então, o automatismo neurogênico, que está diretamente ligado a um conjunto de bioexcitação, né, de sensores bioexcitatórios que o órgão apresenta e que mantém, né, o chamado ritmo cardíaco, o marca-passo, o nódulo átrio-ventricular, não é, a rede de Purkinje, né, o feixe de His, então toda essa estrutura, não é, bioelétrica do órgão. Aqui a gente consegue ver que o órgão
bonito, né, pulsante, né, um órgão que apresenta vários ramos que também o irrigam, e desse lado nós conseguimos enxergar, inclusive, a bomba cardíaca se enchendo, né, de sangue. Então, para a gente, né, relembrar alguns aspectos anatômicos, então, o sangue que chega através das veias cavas aqui no átrio direito. Essa é a veia cava conhecida como veia cava superior, que vai justamente trazer o sangue todo das vias superiores da cabeça óssea, por exemplo, né, pescoço, até chegarmos ao átrio direito pelo vaso, pela veia cava superior, enquanto que a veia cava inferior conduz o sangue que vem de todas as partes do corpo, partes inferiores do corpo, claro, né, todas essas ramificações que vão depois, né, vão se reunir nas duas veias, nas veias cavas, que invadem o átrio direito. O sangue passa para uma câmara que é envolvida por uma musculatura trabecular bastante resistente. Essa câmara é o ventrículo direito. Esse ventrículo direito está separado do átrio através dessa válvula, que inclusive aqui na imagem a gente consegue vê-la se abrindo. Essa válvula do lado direito, ela é conhecida, como vocês bem já estudaram, como válvula tricúspide. A válvula tricúspide, ela abre-se para que o sangue passe para o ventrículo direito e a partir daí esse sangue é bombeado pela artéria pulmonar, que é uma artéria que vai, claro, né, vai se direcionar para os dois pulmões. A gente percebe que a entrada da artéria apresenta aqui essa válvula, né, que é uma válvula pulmonar, né, uma válvula também conhecida como semilunar, onde a gente consegue ver que o sangue ele precisa manter esse fluxo unidirecional. Após os pulmões, chegar aos pulmões, você tem toda a hematose. Hematose é essa que é a troca, não é, gasosa, onde o sangue agora, com uma saturação maior de oxigênio, volta para o coração através das chamadas veias pulmonares. Essas veias pulmonares invadem o átrio esquerdo, onde, através da válvula bicúspide, essa válvula aqui que se abre, a válvula bicúspide também é chamada de, colocar apertadinho aqui, também é chamada de válvula mitral. Essa válvula se abre, né, para o ventrículo esquerdo, que é responsável por bombear o sangue através da artéria talvez mais conhecida, que a gente conhece bastante, a mais calibrosa, que é a conhecida artéria aorta. Artéria essa que conduz o sangue de forma sistêmica. Também, assim como a artéria pulmonar, aqui nós temos uma válvula aórtica, né, que é uma válvula também, não é, semilunar, onde esse sangue também mantém-se com um único fluxo, um fluxo unidirecional a partir da aorta e que vai se ramificando agora para todas as partes do corpo. No cajado da aorta, na porção transversa da aorta, dá para a gente conseguir ver aqui, por exemplo, o tronco braquiocefálico arterial, né? O tronco braquiocefálico arterial, como o próprio nome já diz, o tronco braquiocefálico, né? Braquiocefálico, ou seja, você vai conduzir o sangue para braço, apêndice superior e cérebro, né, e cabeça óssea. O tronco braquiocefálico ele se subdivide, portanto, em artéria, né, subclávia direita, vai para o lado direito, e carótida comum direita, tá? Então, o nosso lado direito passa a ser irrigado por essa bifurcação do tronco braquiocefálico arterial. Adjacente a ele, você tem aqui esse segundo tronco, que nada mais é do que a carótida comum esquerda, e o terceiro tronco, que é o ramo da artéria subclávia esquerda, ok? O tronco braquiocefálico, só para a gente manter aqui a nossa anatomia, se bifurca, portanto, na subclávia direita e na artéria carótida comum direita. E a partir daí, as carótidas, por exemplo, vão irrigar toda a cabeça óssea, né, vão bifurcando na
por exemplo, carótida externa, interna, até chegarem ao círculo arterial de Willis, o polígono de Willis, famoso polígono de Willis, que vai fazer toda a irrigação cerebral. Enquanto que os apêndices superiores vão ser irrigados pelas artérias subclávias. Tudo bem? Tudo certinho, pessoas? Nesse desenho esquemático, inclusive, a gente consegue perceber, por exemplo, o tronco braquicefálico com suas, né, divisões aí na subclávia direita e carótida comum direita, ok? Então, é assim que funciona esse automatismo cardíaco. Bom, passado adiante, né, falando um pouco mais sobre essa anatomia, né, do órgão, já que o coração ele é o centro responsável por todo esse bombeamento sanguíneo, e é justamente a partir daí que nós vamos conhecer, né, as principais alterações que vão formar os chamados distúrbios hemodinâmicos, né? Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera para ela ficar, né, numa posição que não atrapalhe. Então, diante disso, quando nós estudamos o coração, ele se localiza numa região mediastinal, que fica mais ou menos aqui próxima ao externo, com a sua base ligeiramente voltada para baixo e para a direita, e o ápice ligeiramente voltado, né, para cima e para a esquerda, né? Então você tem mais ou menos essa ideia, né? Esse é o desenho cardíaco, né? Aqui você tem, portanto, a base e aqui você tem, portanto, o ápice. Adalto, você está dando aula de anatomia? Não, não, não. É apenas para a gente fazer a introdução disso que chamamos de hemodinâmica, que é um circuito integrado que envolve coração e sistema, claro, vascular, né? Onde a gente tem um importante componente biofísico que preserva, né, a nossa circulação sanguínea. Bom, o coração ele se localiza nessa região, portanto, e é revestido por uma serosa. Essa serosa é conhecida como pericárdio, o pericárdio fibroceroso, que é formada pela camada fibrosa e pelo pericárdio parietal. As serosas elas são tecidos de natureza conjuntiva que revestem órgãos, como no caso do pericárdio. Temos, por exemplo, a pleura, que reveste os pulmões. Temos também, por exemplo, a cavidade abdominal, que é revestida pelo peritônio, ok? Vou pegar minha canequinha aqui. Beber uma água, canequinha que eu ganhei de um dos meus filhos. Bom, então, queridos, aqui dá para a gente conseguir perceber, destacar o músculo cardíaco, que é o miocárdio, o músculo de uma espessura bastante importante, porque as câmaras cardíacas elas se contraem para justamente impelir o sangue. É uma musculatura formada por um tecido especial, é o tecido muscular estriado cardíaco. Internamente, né, em contato direto com o sangue, você tem o endocárdio, e mais externamente você tem aqui o epicárdio, que seria justamente a porção do pericárdio visceral. Entre o pericárdio visceral, né, aqui a gente tem um espaço, né, onde há o pericárdio parietal, próximo da camada fibrosa, e o saco pericárdico, que vai justamente fazer todo o revestimento do órgão, certo? Então é por isso que a gente chama esse saco pericárdico, né, de uma serosa de revestimento do órgão, que apresenta uma camada fibrosa, uma camada parietal e uma camada visceral, que está em contato direto, a camada visceral, com o miocárdio. Tudo bem, pessoas? O sistema cardiovascular ele é comparado a um sistema de, por exemplo, bombeamento de água, uma irrigação, já que estamos falando de, por exemplo, de biofísica, não é nada como estudar a física, por exemplo, dos fluidos, né, a partir do estudo, por exemplo, das bombas, né, e dos fluidos, da circulação dos fluidos no interior de ductos. Então, quando nós estudamos, portanto, né, esse fenômeno biofísico, a gente percebe que os vasos são estruturas que vão conduzir esse sangue interligados ao coração. Os vasos macroscópicos, artérias e veias, são órgãos. Como assim, Adalto? São órgãos porque apresentam tecidos distintos. A artéria, a gente consegue ver, ela apresenta túnicas, da mesma forma como a veia, mas a gente consegue ver nitidamente que a túnica média da artéria apresenta um revestimento muscular e elástico bastante calibroso,
dá para a gente ver por essas paredes aqui, né? Dá para a gente ver aqui por essas paredes que esse revestimento da túnica média das artérias precisa ser reforçado justamente porque a artéria sai do coração. Enquanto que, no caso da veia, a gente tem uma túnica média mais delgada, assim como também um tecido elástico mais delgado, uma vez de que a veia ela chega ao coração. Então, nota importante para a gente não confundir, pessoas, não esquece disso, a veia vai para o coração e a artéria sai. Gosto muito de repetir, até porque soa bem, né? Fica bem legal de aprender, um processo mnemônico mais fácil, né, pela própria sinestesia, o som, não é, ajuda. Veia vai, artéria sai. Veia vai, artéria sai. Então, veia vai para o coração, ela é centrípeta, aferente, centrípeta. E a artéria sai do coração, ela é centrífuga, ela é fere, centrífuga, ok? Como a artéria é calibrosa, por causa dessa túnica média muscular e elástica, ela pulsa justamente para, né, sustentar, né, todo o sangue que é impelido para ela, para as suas paredes. Enquanto que a veia que retorna ao coração já retorna com uma pressão reduzida e, portanto, esse retorno pode sofrer alterações hemodinâmicas, a gente vai ver, onde o sangue ele pode, por exemplo, não é, ele pode ter uma velocidade de escoamento, né, que termina sendo modificada, uma deficiência de retorno, e por causa disso, existem no interior das veias, existem as válvulas, válvulas essas, também conhecidas como semilunares, que vão justamente impedir que o sangue ele retorne, tá? Para que ele justamente não faça o processo de retrógrado de fluxo, né? Então a vela precisa dar condução, né, condução ao sangue até o coração novamente, ok? As veias localizam-se de forma mais superficial, a gente vê aqui no dorso das mãos, né? A gente vê em algumas partes do corpo, nos braços, enfim, regiões onde a gente consegue apalpar bem as veias, enquanto que as artérias são mais profundas, certo? Assim como as diferenças de fluxo, ok? A artéria ela se ramifica em arteríola, que vai se ramificando em capilar. Os capilares compõem a microcirculação, que irrigam as células, os tecidos. E dos capilares, né, o sangue retorna pelas vênulas, que chega até as veias, veias essas, como a veia cava inferior, trazendo o sanguezinho lá das partes inferiores, e a veia cava superior, trazendo o sangue lá da cabeça óssea, né, dos apêndices superiores, pescoço, enfim. Tudo bem? Estão comigo? Vamos lá, continuar. Vamos entrar agora numa parte mais biofísica, né, onde a gente conseguirá aprender, né, ou pelo menos relembrar alguns dos principais conceitos biofísicos relacionados a essa hemodinâmica, a esse transporte. É basicamente isso, a hemodinâmica é como esse transporte sanguíneo ocorre a partir do sistema cardiovascular. Muito bem. Uma importantíssima definição vinculada ao transporte sanguíneo é a definição do chamado débito cardíaco. O débito cardíaco nada mais é do que uma quantidade de sangue que é impulsionada, né, pelos ventrículos, principalmente pelo ventrículo esquerdo, uma vez de que é ele que vai compor a grande circulação, e esse volume de sangue que sai passando, por exemplo, pela válvula da artéria pulmonar, ou, nesse caso aqui, voltando, da artéria aorta, né? Porque aqui estamos falando do ventrículo esquerdo, então a saída passa pela válvula aórtica, que é essa válvula aqui, e o sangue ele vai justamente, né, pressionar as paredes, como a gente vê, nossa, volta, as paredes do vaso, como a gente está percebendo aqui nessas setinhas, as paredes que, como apresentam um revestimento de túnica média bem elástica, essas paredes elas conseguem ter, portanto, uma elasticidade variável que vai justamente, né, gerar uma pulsação. Essa pressão, queridos amigos, que vai ser impelida pelo sangue, né, bombeado a partir do ventrículo esquerdo especialmente, é uma pressão que nós vamos chamar de pressão arterial média.
que é um parâmetro clínico importante para o entendimento de vários distúrbios hemodinâmicos. À medida em que esse sangue, portanto, ele vai circulando, nós vamos agora criar uma resistência contrária a esse sangue que apresenta uma viscosidade e que vai, claro, deslizando pelo interior dos vasos, sofrendo, portanto, uma pressão aqui de resistência. E a partir daí, esse atrito gerado pela resistência e o fluxo que foi impulsionado pelo débito, essas diferenças é que vão ser indicadores importantes de distúrbios hemodinâmicos. Se o sangue ele tem uma viscosidade maior ou menor, se as paredes dos vasos vão apresentar uma resistência maior ou menor, isso vai ser, portanto, refletido, né, na pressão arterial e, claro, em todos os outros indicadores da circulação. Portanto, a pressão arterial média é diretamente proporcional ao débito cardíaco e, claro, à sua resistência vascular. Certo? Por isso que alterações no débito, alterações na resistência, fazem com que a pressão seja modificada. E aí lá na frente, quando, por exemplo, formos estudar o choque é um distúrbio hemodinâmico de mudança da pressão arterial. Né? O choque faz com que a gente compreenda que quando essa perfusão se modifica, as alterações de pressão geram, portanto, uma série de consequências patológicas. Assim como a hipertensão é um distúrbio hemodinâmico também, que está diretamente ligada a esse aumento da tensão média arterial, que pode provocar lesões vasculares, como até mesmo, né, rompimentos, hemorragias, que também são distúrbios hemodinâmicos, que nós vamos conversar ainda nessa aula. Tudo bem, pessoas? Tudo tranquilo? Estão comigo? O débito cardíaco, portanto, voltando a falar dele, já que há uma importância grande, nada mais é do que um volume de sangue que é impulsionado num único sentido. Esse débito, ele é um volume de sangue impulsionado pelos ventrículos, então o sangue chega ao ventrículo e sai do ventrículo. Entende isso? O sangue chega e sai. O sangue que chega, nós vamos chamar de pré-carga. Então, é essa volemia, essa quantidade de sangue, esse volume de sangue que chega ao coração. E a partir daí, esse volume de sangue que vem das veias, através do retorno, esse volume de sangue que chega será impulsionado, não é, a partir da contração das paredes ventriculares, e obviamente, essa propulsão do sangue gera a chamada pós-carga. Esse sangue, portanto, será propulsionado, ele passará para o interior das artérias, principalmente da artéria aórtica, já que a gente relaciona o débito cardíaco ao ventrículo esquerdo, e vai sofrer a resistência vascular, a própria resistência da válvula aórtica, assim como da própria estrutura das paredes da artéria, da complacência aórtica. Logo, pré-carga e pós-carga precisam apresentar um equilíbrio hemodinâmico que permita que o coração ele mantenha-se funcionando de forma plena. O automatismo muscular ele está diretamente ligado ao mecanismo de contração e de relaxamento do órgão. O mecanismo de contração é chamado de sístole, enquanto que o mecanismo de relaxamento é chamado de diástole. Portanto, a contração, a sístole ventricular e o relaxamento, que é a diástole, relaxamento ventricular, são fenômenos de contração e relaxamento das câmaras que vão manter esse débito cardíaco. Normalmente, uma pessoa, vamos lá, usando como parâmetro um indivíduo normal em repouso, nós temos um débito de aproximadamente 5 litros, 4,9 litros de sangue por minuto, sendo proporcionados pelo ventrículo. Num repouso, temos esse valor. Numa situação
de, por exemplo, de esforço, esse débito ele aumenta para 20 litros por minuto. E isso, claro, vai afetar a frequência cardíaca, assim como vai afetar o volume sistólico de sangue que entra, que chega pré-carga e que sai pós-carga, certo? Então, o débito cardíaco é esse quantitativo, esse volume, que vai estar diretamente relacionado à própria frequência de sangue que chega e sai, associado a esse quantitativo de volume, que a gente chama de pré-carga, que chega, pós-carga, que sai. Uma sístole, que é uma medição de contração dita normal de um indivíduo, é na ordem de 120 milímetros de mercúrio, que é a nossa unidade utilizada para se compreender, por exemplo, as pressões cardiovasculares, né, as pressões, nesse caso, né, as pressões arteriais, enquanto que a diástole, nós temos aqui uma pressão, uma tensão de 80 milímetros de mercúrio. Então, nessa tensão 120 por 80, que a gente pode representar também, não é apenas pelos números 12 por 8, a gente diz que o indivíduo está mantendo um fluxo sanguíneo com um débito cardíaco dito normal, em torno de 4,95 litros por minuto. Então, a pré-carga, que é esse volume de chegada, e a pós-carga, eles estão mantendo, portanto, um fluxo, não é? Um fluxo dito normal. Alterações de sístole, alterações de diástole, isso ocorre sim, claro, a depender do distúrbio, né? Isso vai ser refletido, não é, pelos indicadores que nós vamos vendo aos poucos, né? À medida que a gente vai conhecendo cada distúrbio hemodinâmico, certo? No momento em que os átrios eles estão em sístole, é importante que vocês entendam que os ventrículos eles precisam estar em diástole. No momento em que há sístole atrial, há diástole ventricular, e aí as câmaras se enchem de sangue. Nesse momento, as válvulas tricúspide e bicúspide fecham-se, e no momento em que há sístole agora ventricular, o sangue é proporcionado unicamente pelas artérias, passando, claro, pelas válvulas semilunares, válvula aórtica e pulmonar, e ganhando assim tanto a circulação pulmonar como a circulação sistêmica. Tudo bem? E aí esse sangue volta numa determinada tensão que vai reduzindo, obviamente, à medida que sai o fluxo sanguíneo, essa tensão é bem maior, é máxima, e no momento que volta, essa tensão é bem menor, é mínima. E aí essa quantidade de volume de sangue que chega é chamada pré-carga, para novamente acontecer uma sístole ventricular e esse sangue, não é, ser ejetado, não é, para as artérias, né? E daí, né, compondo a chamada pós-carga. Diante disso, a gente tem nitidamente duas circulações. A circulação que é coração-pulmão, pulmão-coração, é a chamada pequena circulação, a gente pode até dizer assim, tá? É a pequena circulação. É essa que tem como objetivo conduzir o sangue aos pulmões para que, a partir do ventrículo direito, para que os pulmões façam a hematose e, a partir daí, retornam para o átrio esquerdo e, no ventrículo esquerdo, inicia-se a chamada grande circulação, que é a circulação majoritária, uma vez que a gente vai conduzir o sangue, né, para todos os tecidos do corpo. Relembrando, o início da pequena circulação, eu vou colocar aqui do lado, pequena, deixa eu ver onde é que está a minha câmera. Ah, beleza. Ó, já estava aqui colocando a minha imagem que ficou em cima do volume de débito cardíaco. Pronto, agora vocês conseguem ver melhor. Bom, voltando para cá, então, quando a gente fala do chamado início, do início de uma pequena circulação, nós sempre vamos começar com o ventrículo. O ventrículo direito, portanto, ele inicia. O sangue é proporcionado para a artéria pulmonar, que vai até os pulmões. Dos pulmões, esse sangue agora volta pelas veias pulmonares e chega ao átrio direito, perdão, esquerdo.
finalizando, portanto, a pequena circulação. A partir de agora, a grande circulação ou circulação sistêmica começa com o débito cardíaco do ventrículo esquerdo, que proporciona o seu sangue pela artéria aorta, que conduz sistemicamente o seu sangue para o corpo, para que depois do corpo retorne até o átrio direito pelas veias cava e, portanto, né, retornando ao átrio direito pelas veias cava, né, aí a partir daí você finaliza a grande circulação e passando ao ventrículo direito, bombeando-se esse sangue para a artéria pulmonar, iniciando-se uma nova pequena circulação. Tudo bem? Tudo certinho, pessoas? Vocês estão comigo? Tudo tranquilo? Então, é importantíssimo essa revisão, importantíssima, não somente a título de revisão, mas até de conhecimento de vocês também, já que nós vamos falar bastante sobre distúrbios cardiovasculares, né, distúrbios circulatórios, e, portanto, essa noção fisiológica, biofísica, ela é fundamental para a gente compreender as alterações que vamos estudar. Tudo bem? Bom, ainda falando sobre biofísica, é importantíssimo entender essa lei, chamada de lei de Poiseuille-Hagen, uma lei biofísica que vai, por exemplo, determinar os fatores que condicionam o fluxo sanguíneo a partir do bombeamento cardíaco, a bomba cardíaca, que vai conduzir esse sangue no interior dos vasos. Essa lei de Poiseuille retrata justamente a importância de alguns indicadores aqui que serão essenciais para que a gente entenda como esse fluxo ele pode ocorrer. Porque a depender do fluxo, eu posso ter, por exemplo, uma resistência vascular maior, eu posso ter uma viscosidade alterada, e tudo isso vai resvalar numa alteração do mecanismo circulatório. É claro que aqui a equação ela é mais ilustrativa, nós não vamos fazer cálculos aqui para entender a partir da lei de Poiseuille como o fluxo pode estar alterado, mas é importante que a gente entenda, por exemplo, que alguns fatores são interessantes aqui na análise. O raio do vaso, ou seja, entender como esse diâmetro, numa vasodilatação, numa vasoconstricção, isso vai afetar o fluxo, assim como o comprimento do vaso e principalmente a viscosidade do sangue, perdão. A gente sabe que o sangue ele é formado por plasma, é um tecido conjuntivo, então tem intestício líquido, que é o plasma, com suas proteínas plasmáticas. Cerca de 60% dessas proteínas é albumina. E os elementos celulares, né, que compõem os elementos figurados do sangue, onde pelo hematócrito, né, a gente sabe, 99% desses elementos figurados são, claro, hemácias, são os eritrócitos que vão compor justamente, né, o mais importante princípio circulatório, que é o da condução do transporte do oxigênio. Muito bem, então o sangue, além de plasma e de elementos celulares, elementos figurados, você tem todo um quantitativo, claro, de componentes, excretas, proteínas plasmáticas, anticorpos, vitaminas, carboidratos, vários resíduos, acúmulos diversos, né? Então, esse sangue ele vai, sim, com certeza, apresentar alterações de viscosidade. E a depender dessas alterações de viscosidade, você vai ter mudanças no fluxo. Como é que a gente pode entender melhor isso, Adalto? Basta você lembrar, pensar aí de uma situação onde você vai ingerir um líquido. Vamos supor, você vai ingerir um milkshake. Olha aí, milkshake, um líquido bastante grosso, bastante viscoso. Pergunto, como é que nós ingerimos o milkshake? Nós utilizamos um canudo fino ou um canudo grosso? Óbvio. Vamos utilizar um canudo grosso, onde esse raio ele é aumentado. Então, o canudo é grosso justamente porque o sangue, ou melhor, o milkshake, ele é viscoso. Então, se o canudo fosse menor, haveria uma força de manutenção desse fluxo bem maior. Tente, por exemplo, fazer a sucção do milkshake com um canudo fino. Você vai exercer uma grande força
para que esse fluxo ele vá se direcionar à sua boca. Tudo bem? Já quando aumentamos o tamanho do canudo, mesmo com a viscosidade grossa do milkshake, a gente consegue ter um fluxo, não é? Um fluxo continuado. Então são essas alterações vasculares que permitem mudanças desse fluxo. E a partir daí, entendemos que existem dois tipos específicos de fluxo. Um fluxo que nós objetivamos ter, que é o fluxo laminar. Esse fluxo, ele é o fluxo cuja velocidade é constante e silenciosa, porque os elementos figurados eles tendem a se direcionar pelo centro, enquanto que na periferia, não é, sofrendo o atrito da resistência vascular, é claro que essa velocidade reduz um pouco, dá para a gente ver aqui pelos vetores, tá? Onde no centro, né, onde a gente tem o maior fluxo da luz do vaso, aqui a gente tem a luz do vaso, e aqui você tem justamente as resistências vasculares aumentadas, né, entre o endotélio, que é a túnica íntima, que está em contato direto com o sangue, e os elementos figurados, junto com todos os biocomponentes do plasma. Então, o tipo de fluxo laminar é ideal. Já um fluxo turbilhonar, esse é bastante entrópico. O que é isso? A entropia é uma desordem. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui nessa imagem, dá para descrever muito bem que o sangue está entrópico, cheio de direções alteradas, onde essas células elas podem ser turbilhonadas e isso pode gerar problemas como a trombose, que a gente vai ver. É um dos aspectos etiológicos desse distúrbio, a trombose, é o turbilhonamento sanguíneo. E aqui dá para a gente ver que, com esse turbilhonamento, o sangue, portanto, ele apresenta uma velocidade alterada, com ruídos. Então a gente consegue auscultar esses ruídos, que podem, claro, indicar, não é, alterações como a própria trombose, e que pode também, por causa desse fluxo dificultado, pode gerar o que a gente chama de escoamento, que nós vamos trabalhar futuramente na aula Distúrbios Hemodinâmicos 2, que eu vou destacar outras alterações. Uma delas, o edema, que nada mais é do que esse extravasamento sanguíneo para os tecidos adjacentes, justamente porque há uma dificuldade de fluxo. Então, se há uma dificuldade de fluxo, esse sangue ele vai escoando e vai, né, sendo preservado, mantido nos tecidos adjacentes, e isso gera inchaço, isso vai aumentar a compressão das terminações nervosas, gerando dor e toda uma série de consequências patológicas associadas. O volume passa a ser, portanto, não é com fluxo sanguíneo mais lento, com dificuldades maiores de retorno venoso e, portanto, diversos são os aspectos patológicos associados a esse fluxo. Então está aqui na imagem o fluxo laminar, o ideal, e o fluxo turbilhonar, que a gente precisa evitar. Eu coloquei, inclusive, aqui no seu canto direito, dá para a gente ver aqui algumas hemácias sobrepostas aqui na imagem, aqui numa técnica de microscopia imediata, onde a gente vê essas hemácias empilhadas e isso pode resultar justamente uma ativação dos mecanismos de coagulação. São as chamadas hemácias em rolô, quando elas estão empilhadas, né, e vão junto com as paredes do vaso, afetando, portanto, ativando, portanto, os fatores de coagulação. Tudo bem, pessoas? Estão comigo? Beleza. A partir de agora, a gente começa a falar mais um pouco sobre os distúrbios hemodinâmicos. E, para conhecer esses distúrbios, não vamos conseguir entender qual seria a etiopatogênese desses distúrbios se eu não conhecer, se eu não conseguir, né, de uma forma muito respeitosa, né, destacar a grande, imensa importância desse célebre nome da ciência, da patologia, o Rudolf Virchow. Ele aqui escrevendo, tatuando a sua testa, com todo respeito, meu querido Rudolf Virchow. Virchow, né, no século XIX, ele foi considerado o pai da patologia celular. Ele é responsável
por entender todos esses distúrbios patológicos. E Virchow, ele conseguiu, não é, demonstrar que os distúrbios hemodinâmicos eles são causados por uma tríade. São três causas. A alteração de fluxo, como por exemplo o fluxo turbilionar, é uma das causas das alterações circulatórias. As alterações dos componentes do sangue, assim como das paredes dos vasos. Então, isso que acabamos de ver, três causas relacionadas à etiopatogênese dos distúrbios circulatórios que vão compor a chamada tríade de Virchow. Ok? Então, é a partir dessa tríade, repetindo, que nós vamos estudar a etiopatogenia das alterações circulatórias. Alterações de fluxo, fluxo que está vinculado ao débito cardíaco, ao bombeamento sanguíneo, à pré-carga, pós-carga, à resistência vascular, à tensão arterial, os componentes sanguíneos que envolvem as plaquetas e os fatores de coagulação, mediadores químicos da inflamação, processos imunopatológicos e a própria estrutura da parede do vaso. Se a parede é rígida, é esclerosada, se há alguma doença vascular periférica, se ela está causando uma força de atrito maior, né, em função da viscosidade. Então, são essas alterações que vão gerar a tríade, que vão compor a tríade e vão gerar as alterações circulatórias. Tudo bem? Vocês estão comigo? Mais uma aguinha, porque eu já estou com a goela seca. Goela seca é ótimo isso, né? Boca seca. E vamos lá. Vamos agora, nesse primeiro momento, né? Essa primeira aula é a aula 1 de distúrbios circulatórios. Depois, logo depois, daqui a alguns dias, vocês já estarão com a aula 2 de distúrbios circulatórios. E agora a gente começa a falar mais sobre esses distúrbios. Quem são eles? Né? Só para vocês terem a noção da grande quantidade de distúrbios, nós vamos entender, por exemplo, a hiperemia ativa, a hiperemia passiva, as hemorragias, o edema, os aneurismas, as vasculites, as tromboses, a embolia. Vamos falar de choque, seus tipos, da insuficiência cardíaca. Imagine a hipertensão. Então, são inúmeros os distúrbios atrelados, todos atrelados, vinculados à chamada tríade de Virchow como causa, né? E, portanto, cada um com a sua repercussão patológica. Vamos lá. Primeiro, vamos falar da hiperemia. Né? Hiperemia. Hiper, mais ou menos. Mais, né? Se fosse hipo, menos. Mas hiper, mais. A hiperemia nada mais é do que o aumento do fluxo sanguíneo. Essa hiperemia ela vai ser ativa ou passiva. A passiva a gente conhece também, eu prefiro utilizar o termo congestão. Mas não podemos esquecer, a hiperemia passiva também é conhecida como congestiva. Então você vai ter aumento de fluxo. A depender de onde é esse aumento de fluxo é que a gente vai perceber a alteração e vamos ter as consequências fisiopatológicas dessa alteração. Por exemplo, na hiperemia ativa, vamos lá. Normalmente, nós temos aqui a extremidade arteriolar e a extremidade venosa, e aqui nós temos os capilares, onde há as trocas, né, entre os ambientes, né, vasculares e intersticiais. No momento que você tem. No momento que você tem. Ó, abriu aqui. Perdão. Por que você quer falar? Siri, pare com isso. Me perdoe. Um pequeno deslize. No momento que você agora mostra na hiperemia a extremidade arteriolar, a gente percebe que essa extremidade ela apresenta um aumento, olha o tamanho da seta, uma vasodilatação, aumentando, portanto, o fluxo. Essa vasodilatação, pessoas, esse aumento gera, por exemplo, alguns sinais, vasodilatação, alguns sinais patológicos importantes, como, por exemplo, os chamados sinais flogísticos, ou seja, a gente tem hiperemia ativa
no processo inflamatório. Ah, Dalton Neto, inflamação aguda. Lembra dos sinais cardinais? Pois é, o aumento da quantidade de volume sanguíneo gera, por exemplo, rubor, que é aquela marcação vermelha, né, do local inflamado. Nós temos o calor, temos a tumefação, que é o inchaço, porque no momento que você tem inflamação aguda, você tem diapedese, você tem extravasamento, é o chamado exudato, o fluido tissular exudativo. Dor, porque você aumenta o tamanho do vaso e comprime a terminação nervosa livre, e isso altera, claro, a função daquele local. Portanto, esses sinais flogísticos a gente consegue perceber nitidamente com a hiperemia ativa. Portanto, ela é uma hiperemia que está vinculada ao processo patológico. Mas eu posso ter uma hiperemia ativa fisiológica, como essa ruborização aqui da criança, aí, da bochecha da criança, da pessoa que, por algum motivo, talvez emotivo, algum constrangimento, alguma vergonha, né, ficou ruborizado. Então, esse fluxo aumentado, sempre que há esse aumento da extremidade arteriolar, você tem um aumento de fluxo e essa, né, coloração, essa ruborização pode ser tanto patológica como fisiológica. Na hiperemia passiva congestiva, a deficiência de retorno. Então, voltando a uma situação normal, extremidade arteriolar, extremidade venosa, né, ambas com o mesmo fluxo. Só que na congestão, na hiperemia passiva, a deficiência envolve justamente o retorno. Então imagine que você tem aqui um fluxo sanguíneo que entra, mas não sai. Observe que a seta aqui de saída é bem menor do que essa, tá vendo? Logo, o que acontece? Imagine que você está numa estrada com 4 vias fluindo, os automóveis conseguindo trafegar normalmente. Lá na frente você tem uma obstrução, algum serviço da estrada, e as pessoas começaram portanto, a bloquear a estrada, deixando apenas uma via, de 4, uma. O que é que vai acontecer? Muito bem, os carros vão diminuindo a sua velocidade até que eles vão parando. E isso vai gerar um congestionamento. Muito bom. Eles vão congestionar e vão ficando para trás. Assim, né, vão passando, né, de forma diminuída, com menos carros pela pista, né, que ficou livre, né, para passagem. Então, o congestionamento é justamente isso que acontece no nosso processo de retorno venoso. Com a congestão, esse sangue ele entra em estase, porque ele congestiona. Isso gera edema, porque há uma saída do vaso, então o fluxo desse fluido que agora passa a ser extravasado, o local fica inchado e isso caracteriza, portanto, a deficiência de retorno, chamada de hiperemia passiva ou congestiva. Tá? Ah, agora, Dalta, que eu estou entendendo por que congestão, né? Tudo que está congesto tende a estar edemaciado, justamente por causa desse volume sanguíneo congestionado. Tudo bem? Portanto, comparando uma com a outra, na hiperemia ativa você tem uma vasodilatação da extremidade arteriolar, e por causa dessa vasodilatação da extremidade arteriolar, você tem uma ruborização, sinais flogísticos que são observados. Inflamação aguda ou, fisiologicamente, né, a ruborização por um constrangimento, enfim. Já na hiperemia passiva, você tem uma redução justamente da saída do fluxo por causa de uma diminuição desse retorno, causando o edema, o inchaço, que caracteriza a congestão. Tudo bem? Beleza? Hiperemia ativa, hiperemia passiva ou congestiva. Dá para a gente ver aqui nesse slide
uma esclerótica com vários raios de sangue visíveis, vermelhos, onde a gente consegue perceber aí um aumento, né, sanguíneo, do aporte sanguíneo, a vasodilatação, e na lâmina, de cara, a gente consegue ver aqui as diversas vasodilatações observadas na lâmina, todas essas aqui, aquelas que estão apontadas pela seta e as que eu estou também circulando, indicando um aumento desse volume sanguíneo no local, ok? Na hiperemia congestiva, por exemplo, é comum a gente ter a estase, edema, por causa da deficiência de retorno. Existem, por exemplo, sinais patológicos interessantes, como esses aqui, chamado sinal de noz moscada. Isso daqui a gente observa, por exemplo, em um órgão congesto, por uma insuficiência cardíaca, uma disfunção cardiovascular, já é uma outra alteração circulatória, mas que gera uma deficiência de retorno, provocando, portanto, o aumento desses pontos aqui enegrecidos, que são as chamadas petequias, criando um órgão, nesse caso aí é um fígado, com um aspecto de noz moscada. Então, né, quando a gente percebe essas petequias do órgão, significa dizer que o sangue parado, praticamente parado, congestionado, né, foi se extravasando, né, na microcirculação, gerando esses pontos, né, enegrecidos. Também conseguimos ver bem a hiperemia passiva, né, no retorno venoso dos membros inferiores, né, principalmente porque, né, há uma deficiência desse retorno e isso, né, gera esse edemaciamento, formação de varizes, né, que são esses edemas com deficiência de fluxo, justamente por causa da dificuldade de retorno. Tudo bem? Estão comigo, pessoas? Tudo certinho? Continuando. Uma outra alteração circulatória também de grande importância, a gente vai ver aqui tanto a importância relacionada à patologia, como também a importância pericial, a hemorragia, que nada mais é do que o extravasamento do sangue. O sangue que sai do seu sistema, dos seus compartimentos vasculares. As hemorragias têm várias causas, claro, mas os aspectos das hemorragias vão caracterizar terminologias distintas. Então, por exemplo, uma hemorragia como a que acabamos de falar, as chamadas petequias. Essas petequias nada mais são do que hemorragias pontuais. Quando a gente fala de hemorragias pontuais, significa dizer que você tem aí hemorragias de microcirculação. E isso caracteriza, por exemplo, na, na hemorragia de microcirculação, isso caracteriza pontos, né, que, que são pontos de extravasamento de capilares. Traumatologicamente falando, as petequias de Tardier, essas que a gente consegue ver aqui no órgão, no coração, mas que a gente pode ver também na região inferior da gengiva, nos pulmões, são importantes sinais periciais de asfixia, tá, pessoas? Ok? Sinais periciais de asfixia. Então, esses sinais eles são indicados pela presença das petequias, chamadas petequias de Tardier. Muito bem. As púrpuras nada mais são do que alterações aqui da hemostasia, que a gente vai ver que é a hemostasia nada mais é do que o controle vascular da coagulação do sangue, né? Então, a hemostasia envolve uma série de enzimas, de mediadores plasmáticos que vão participar da formação dos trombos, né, da ativação do processo de coagulação. No caso da púrpura trombocítica, aqui nós temos essas hemorragias difusas, maiores do que as petequias, difusas, não é? Ocasionadas justamente por causa dessas alterações dos componentes vasculares, tá? São as púrpuras. Vamos falar depois, por exemplo, de outros tipos de púrpuras, púrpuras inclusive autoimunes, enfim. Temos as equimoses, que também são importantes sinais traumatológicos, vocês vão ver, vou falar disso já já. As equimoses são lesões, né, são traumas, principalmente oriundos
de agentes mecânicos, onde você tem lesões superficiais com ativação do processo de coagulação. Então a gente tem na equimose muita hemácia coagulada, com hemoglobina, que é o pigmento que vai mudando de cor, e presença de fibrina. A gente vai, daqui a pouco, eu vou mostrar que a equimose ela é um indicador traumatológico. Por fim, a principal, talvez hemorragia mais conhecida, que é o hematoma, é aquela que há uma grande quantidade de volume de sangue que se acumula, não é, num determinado local, né, naquele local que sofreu né, uma determinada pancada, um trauma mecânico qualquer. Então dá para a gente ver bem que essa quantidade de sangue aqui, ela fica retida, né, no caso aqui, na região orbicular do olho, e, obviamente, né, esse volume de sangue nada mais é do que um volume de líquido, né, retido, vermelho, por causa da presença das hemácias. Ok? Também é importante sabermos que as hemorragias elas têm nomenclaturas distintas, dependendo do tipo, né, de hemorragia, do local de hemorragia e se é interna ou externa. Vamos lá, aí vamos aprender alguns nomes importantes para vocês terem essa vivência no dia a dia de vocês quando profissionais. Hemartroses são hemorragias de articulações. Hemoperitônio, hemorragia de cavidade abdominal. Hemotórax, hemorragia de cavidade torácica, estamos falando das hemorragias de cavidades pré-formadas. Hemopericárdio, que nada mais é do que uma hemorragia de saco pericárdico, né? A gente acabou de ver, por exemplo, no início da aula, nós vimos o que é o saco pericárdico, né? E em função disso, né, a gente pode ter sim uma hemorragia do interior desse saco, e essa coleção de sangue no saco pericárdico pode ser indicadora de uma endocardite, de uma pericardite, que, né, é um processo inflamatório agudo bastante grave, certo? Temos o hemo, a hemossalpingue. A hemossalpingue é uma coleção de sangue de trompa uterina, né, de tuba uterina. Temos o hematométrio de útero. Temos também, aí para não confundirmos, né, o hematocolpo, que nesse caso envolve uma hemorragia específica, né, onde a gente tem uma retenção de sangue na região uterina e no canal vaginal, né? Temos a hemobilia, que é uma hemorragia específica de vesícula biliar. Já as hemorragias que se exteriorizam, epistaxe, hemorragia nasal, muito comum em crianças, quando há mudanças principalmente de tempo, né, de clima. Hemoptise, hemorragias encontradas na tosse, indicadora, por exemplo, de lesão pulmonar, como provocada por bactéria, tuberculose, enfim. Hematêmese grave, né? Grave, importante sinal clínico, né? É o vômito, hemorragia que se exterioriza pela cavidade oral. Melena, fezes, hemorragia nas fezes, as melenas elas são enegrecidas. É diferente da hematoquesia, que é a hemorragia de baixo ventre, aquela hemorragia que ocorre oriunda de alguma lesão intestinal, de intestino grosso, doenças vinculadas ao colo, né, a ampola retal, cânceres de colo, né, de ampola, enfim. Então, são raios de sangue encontrados nas fezes, é o que a gente chama de sangue vivo nas fezes, né? Diferente da melena, que são as fezes enegrecidas. Hematúria, sangue na urina. Otorragia, sangue na cavidade auditiva, e metrorragia, que é o sangue que é exteriorizado, né, pelo próprio canal vaginal, na menstruação, por exemplo. Certo? Tudo bem? Tudo certo, pessoas? Essas hemorragias, elas são de grande importância, tá, pessoas? No momento que vocês tiverem, né, nas práticas, nas enfermarias, nos hospitais, enfim, vocês vão apresentar esses indicadores que são importantes para se entender a evolução do paciente, tá? Na metrorragia, por exemplo, né, a gente pode ter esse sangramento que passa a ser abundante, né, principalmente em momentos
né, de pré-menopausa, por exemplo, né? Enfim, tudo bem. Aí cada uma delas tem uma importância patológica e tem um estudo específico dependendo da etiologia. Bom, etiopatogênese, tríade de Virchow, alterações de parede, né? Alterações de componentes, como fatores plasmáticos, né? Mudanças dos fatores plasmáticos, dos fatores teciduais, né? Que estão vinculados à coagulação do sangue, alterações plaquetárias, alterações das paredes dos vasos, alterações de fluxo, claro, mecanismos ainda mal definidos, complexos, enfim. Então, temos uma etiopatogênese bastante vinculada aí à tríade. E especificamente, claro, uma hemorragia ela é causada por um agente mecânico, é quando a gente fala da traumatologia, né? Quando a gente fala da traumatologia, deixa eu voltar aqui para um lugar onde vocês conseguem ler. Traumatismos mecânicos, é importantíssimo o estudo hemorrágico das lesões, né, na perinecroscopia. Hemorragias iatrogênicas estão vinculadas a procedimentos médicos. Trombocitopenia idiopática, que é uma disfunção de plaquetas, ainda sem causa específica, idiopática. Por diapedese, no processo exudativo, inflamatório. Por déficit de coagulação, doenças genéticas como as hemofilias, a doença de von Willebrand, doença hepática adquirida, carencial, né, no caso aqui vinculada à vitamina K, a carência de vitamina K. A CIVD, coagulopatia de consumo, a gente vai estudar ela na trombose. É a coagulopatia intravascular disseminada, isso gera hemorragias periféricas de microcirculação. Por excesso de anticoagulantes, medicamentosa. Por mecanismos outros complexos, parasitários, como no caso da febre hemorrágica, né, oriunda da dengue hemorrágica, enfim. Na perícia criminal, o estudo traumatológico é importante e é bem interessante quando as hemorragias elas criam um ambiente de dinâmica traumatológica que é importante na patologia e na perícia. Aqui nós temos uma situação de crime, onde temos aqui um cenário bem característico, né, de um local de crime, com um corpo aí encoberto, onde esse corpo ele foi vítima, né, essa pessoa morreu, né, em função de instrumentos pérfuro-contundentes, né, como compatíveis aos disparos de arma de fogo. Aqui está a moça, né, que infelizmente jovem, mas que já se envolveu com tamanha violência, né, que foi fatal. E aqui temos algumas marcas traumatológicas que são importantes. Essas marcas aqui na região da perna, né, do joelho, disparos de arma de fogo geram essas lesões aqui, né, com orla de contusão. Só que o que mais importa aqui, pessoas, são os resíduos de terra dos joelhos, assim como das vestes, e esses pontos de hemorragia no chão. Ou seja, isso indica que a posição do corpo realmente, no momento da sua morte, não era essa. Então veja como o próprio sinal hemorrágico, além de orientarmos com relação ao processo traumatológico, também é um indicador de dinâmica. Exatamente como vocês devem estar pensando, né? As marcas elas foram feitas em função de que o corpo, quando caiu, ele caiu em decúbito ventral. Tanto é que o joelho estaria diretamente em contato com o sedimento, assim como o tórax, o abdômen, assim como o antebraço. Tudo bem, ela foi virada, né? Talvez até para uma situação mesmo de socorro, né? De pronto atendimento, para tentar evitar que ela morra, que ela morresse, no caso, que foi em vão. Mas essa mudança de corpo, ela é importante na dinâmica pericial. Então dá para a gente ver aqui com mais destaque, né? Essa marca aqui, que é uma marca de disparo de arma de fogo, aqui você tem o resultado da hemorragia, então ela estava em decúbito ventral e não em decúbito dorsal, e essa marcação aqui do sangue desses orifícios que estavam em contato direto com o sedimento. Tá? Ok, pessoas? Importantíssimo o estudo hemorrágico. E nesse slide, eu acho que eu fiquei em cima, não foi? Foi.
Deixa eu voltar aqui. Mas vocês viram, né? Acho que deu para ver. Eu fiquei em cima aqui. Pronto. Voltando. Para vocês verem aí as marcas. E aqui. Pronto. Aqui dá para ver bem o que eu estava falando, né? As marcas hemorrágicas em contato direto com o sedimento. Então ela foi virada, né? O corpo foi modificado a sua posição porque ela caiu em decúbito ventral, de barriga para baixo. Bom, e aqui você tem o espectro equimótico. Lembra que eu tinha falado que as cores da pigmentação do sangue serão importantes para justamente a gente observar o tempo de lesão. Então, a cor vermelha ela é indicadora ainda da presença de hemoglobina, e isso acontece no tempo mínimo de um dia, 24 horas. A partir do segundo, terceiro dia, essa coloração vai ficando violácea, até chegar a ficar azulada, cianótica, como a gente diz, por causa da hemosiderina. Sétimo dia ao 10º dia fica mais esverdeada, puxando até para o amarelado, justamente por causa da hematoidina e hematina, que são pigmentos já modificados. E a partir do 15º dia, né, vamos observar nitidamente uma coloração mais amarelada, que vai se tornando inclusive próxima à coloração original, porque aqui a pigmentação ela já está praticamente desfeita, né, aquela lesão já foi absorvida. Legal, pessoas? Foi regenerada, foi, enfim. Tudo certinho? Tranquilo? Ok, pessoas. Com isso a gente finaliza com esse espectro equimótico, é o chamado espectro equimótico de Legrand de Sales. Só para vocês terem uma noção da importância do espectro, né? Para identificarmos o tempo de lesão, o espectro equimótico ele é indicado, né, no estudo traumatológico, tá? Então, pessoas, essa foi a primeira aula de distúrbios circulatórios 1. A gente vai ter a segunda aula de distúrbios circulatórios 2, onde eu vou falar das demais alterações. Falamos hoje sobre a biofísica da hemodinâmica, a importância dela, relembramos muitos conceitos importantes, assim como também falamos da hemorragia, falamos da hiperemia ativa, hiperemia passiva. Tranquilo? Valeu, queridos. Muito obrigado pela atenção. Né? Espero vocês na próxima aula, ok? Um abraço grande. Até a próxima. Tchau, tchau.